gostaria de saber de uma obra, uma realização, como o Getúlio passou a história como autor da CLT, o Fernando Henrique como o Plano Real, como autor do Plano Real. Eu queria que o senhor dissesse um projeto, uma obra, uma realização que o senhor tem em mente, que gostaria que passasse para a história com o seu nome. Que a nossa economia realmente passasse a ser liberal. Esse é o nosso sonho. Saudações, hoje é 14 de junho de 2023. Me perdoem pela baixa atividade no canal, eu estou fazendo alguns ajustes técnicos internos. Inclusive ontem, acidentalmente, vazaram para o público alguns vídeos restritos para membros, mas já corrigi a situação. Mas eu gostaria de tocar hoje num assunto que eu insisto bastante já há algum tempo, mas ainda acho que não o suficiente e que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, até porque ele pode ser até uma chave de entendimento generalizado para a tremenda encrenca política ideológica que nós vivemos, que é o velho fato de que não, Bolsonaro, o governo Bolsonaro, os bolsonaristas não é um fenômeno verdadeiramente fascista ou nazista ou nacionalista nesse sentido, em qualquer sentido relevante, a não ser, claro, numa paródia cosmética, e é importantíssimo apontar isso, porque desmascara exatamente o que está tentando fazer, né? E a grande questão é que todo esse discurso tem como único objetivo ocultar a verdadeira dinâmica que se dá na nossa sociedade. Eu estou um pouco gripado também, então perdoe a minha voz. Mas o ponto é o seguinte: a maioria das pessoas não entende o contexto político-ideológico que nós vivemos, tanto que o divide em esquerda e direita. Para simplificar aquilo que eu digo 1000 vezes, mas nunca é suficiente, o fato é que não há uma verdadeira divisão entre esquerda e direita na sociedade. A verdadeira divisão, aquilo que deveria estar de fato sendo sempre colocado, é a distinção entre os interesses da maioria da população e os interesses de uma restrita elite detentora dos capitais financeiros principalmente. E a distinção esquerda-direita não captura isso de forma nenhuma. Até porque essa elite já conseguiu capturar grande parte da esquerda também. Então a verdadeira dicotomia real, hoje eu estou cada vez mais tentado entre colocar a nomenclatura populismo contra elitismo. E o fato é que a ideologia da classe dominante é a ideologia liberal. Liberal que, no sentido, não tem muito pouco a ver com liberdade verdadeiramente, pelo menos a nível das pessoas. Porque, como eu vivo dizendo, a liberdade é inútil sem soberania. Se você não tem os meios de exercer a sua liberdade, concedê-la formalmente é inútil. Se a pessoa não tem dinheiro, a liberdade de viajar é inútil. E o que se tem colocado ultimamente é um processo ainda mais acirrado de tentar arrancar da maioria da população aquilo que ela produz e desviar cada vez mais os recursos para concentrar numa elite lá em cima. Então, em que situação o fenômeno bolsonarista pode ser entendido aí, né? O fato é que esse processo de roubo sistemático dos recursos da sociedade, a concentração cada vez maior numa elite, é o que é almejado pela ideologia liberal. A ideologia que instrumentaliza a direita para defender seu modelo econômico e instrumentaliza a esquerda para defender seu modelo cultural. Aquilo que vai sabotar a sua pauta originária da luta de classes, que deveria ser a pauta que iria combater essa concentração de riqueza. Então faz com que a esquerda deixe, ou pelo menos minimize, as pautas econômicas em prol das pautas culturais, que são de interesse da mesma elite dominante. Não é à toa que totalidade dos bancos, das megacorporações, das grandes empresas de entretenimento apoiam as mesmíssimas causas da neo-esquerda, de feminismo, de LGBT, de movimento negro, essas coisas todas. Então, e ao mesmo tempo fomentando a questão da ideologia liberal econômica que é defendida pela direita. Então a luta esquerda-direita é farsesca, porque no fundo um vai fingir defender os interesses culturais da população, que é a sua tradição, a sua religiosidade, a sua moral, mas no fundo vai empurrar o liberalismo econômico. E a outra vai fingir defender os interesses econômicos da população, na pauta progressista econômica, mas no fundo vai empurrar de desconstrução de gênero, de dizer que o homem que se pensa uma mulher é uma mulher, e essa palhaçada de racismo estrutural, essas palhaçadas todas. E aí você tem essa dinâmica farsesca que originalmente era tocada no Brasil por uma dinâmica entre PT e PSDB. E todo esse plano que nós tivemos recentemente, inclusive Jornadas de Junho, que foi o tema da live passada, a Operação Lava Jato e todas essas coisas,
apenas fazem parte desta dinâmica que, no caso do Brasil, instrumentalizado por fora, claro, porque a liderança mundial disso sempre foi Estados Unidos, no caso do Brasil, visavam apenas recuperar a dinâmica, uma hora PT, outro lado PSDB, que o PT estava ganhando e quando o PT, numa posição de vantagem, tinha condições de resistir um pouco a esse assédio e mesmo cedendo a pauta da neo-esquerda, tinha condições de começar a fazer alguns avanços melhores na questão econômica. Isso não pode ser permitido pelo paradigma liberal. Então o objetivo é derrubar e colocar o PSDB lá. Só que percebeu que não havia condições para isso, porque diferente da sociedade norte-americana, a sociedade brasileira ainda não foi tomada por essa mentalidade. A sociedade brasileira é menos liberal que a norte-americana. Ela tem um enraizamento mais profundo nas suas próprias tradições. Ela tem algumas percepções que resistem mais a essas ideologias. De modo que aqui foi necessário utilizar, então, aquele mesmo expediente histórico de utilizar do bulldog do liberalismo, né? E aí sim, uma coisa que os esquerdistas dizem que faz muito sentido é que o fascismo, de uma certa forma, é o cão de guarda, né? É o pitbull do liberalismo. Quando ele percebe que ele não consegue domar as massas, ele cria um subterfúgio para desviar o foco dela, para evitar que elas se tornem progressistas demais, para evitar que elas movam o foco na direção da pauta econômica e terminem por ir, aos poucos, promovendo uma socialização maior dos grandes meios de produção. E aí você cria um movimento que historicamente, sim, esteve entre os nacionalistas, de utilizar pautas de demandas populares e cooptar grande parte dessa pretensão da sociedade em promover uma maior redistribuição de renda, mas cooptar ela para uma dimensão um pouco mais domada, né? Porque afinal, entre você socializar os seus meios de produção, ou seja, remover, desapropriar dos grandes proprietários as suas fábricas, os seus parques industriais, todos os seus recursos e socializá-los, entre isso, é preferível que você mantenha essas propriedades lá, mas sob um jogo maior do Estado, né? Evidentemente, o sujeito prefere manter as suas riquezas, o seu patrimônio industrial, os seus recursos bancários sob a tutela do Estado do que perdê-los para a sociedade em si. Então é melhor, ainda que não seja o ideal. Então, nesse contexto, apela-se ao nacionalismo, porque o nacionalismo tem, se por um lado tem um viés um pouco mais populista, por outro lado, tenta respeitar a distinção de classes e manter uma conciliação. Então, nesse contexto, há sim no bolsonarismo um mecanismo similar. Só que tudo que o bolsonarismo tem, daquilo que o pessoal gosta de chamar de fascista, é cosmético, porque ele não tem a sua estrutura fundamental. Porque, historicamente, se viu que, na realidade, essa solução também gerou problemas muito piores do que se pensava. E uma vez neutralizada a ameaça comunista real que havia no tempo da Segunda Guerra, a solução dada passou a ser mais problemática que a ameaça em si. Porque você dá muito poder ao Estado e você permite que entes políticos que em uma instância têm que responder à população, porque você tem que se submeter pelo menos ocasionalmente a uma votação, ou na pior das hipóteses, ao menos são amplamente conhecidos, ou seja, o povo sabe dar nome aos bois, o povo sabe quem está lá em cima. Aí você dando poder demais a eles podem começar a confrontar o poder econômico e podem realmente tomar e assumir o controle do sistema. E as elites dominantes não querem isso. Elas querem se manter no poder, se manter detentoras dos seus grandes privilégios, mas se manter livres até mesmo de críticas, se manterem ocultas, ou críticas diluídas. O pessoal fala mal do sistema, mas não sabe nem quem são as pessoas que estão ali por trás, porque eles estão ocultos. É a plutocracia no seu sentido real, o governo escondido, não apenas rico, porque rico, todo governo sempre é rico, mas o governo escondido. Então, nesse sentido, a dinâmica que hoje tem está mais próxima de um liberalismo contra um nacionalismo, ou contra um soberanismo, ou contra um populismo, se você preferir, mas é o fato de que é a aliança do poder político com o poder popular. E o poder político tem que responder ao poder popular quando ele é muito direto. Isso significa que o governante é eleito pelo povo e ele tem que prestar algum tipo de conta ao povo, se não no sentido eleitoral, para se reeleger, pelo menos no sentido de popularidade. Isso já é algum tipo de prestação de contas. Então, nesse sentido, é necessário ao sistema, verdadeiro sistema econômico que está por trás, domar esse mesmo mecanismo. Por isso é interessante colocar um sujeito que emule algumas características desses líderes populistas mais antigos, que de fato foram o caso dos líderes fascistas, nazistas,
nacionalistas, no caso do Brasil, o varguismo, o integralismo, o peronismo, coisas similares assim, né? Apesar de que há uma enorme diferença do nacionalismo sul-americano para o nacionalismo europeu, tem uma diferença brutal, especialmente porque o nosso não envolveu a produção de guerras. Mas é importante sim ter esse indivíduo, mas ao mesmo tempo despojá-lo de qualquer poder real. E é isso que é de fato o bolsonarismo. O bolsonarismo é um sujeito que é um movimento que emula algumas características de um nacionalismo que tinha um poder real, mas ao mesmo tempo é completamente submisso ao poder econômico. Bolsonaro só tem o discurso antiglobalista, mas ele é completamente cadela, capacho, cachorro do globalismo, sem nenhum tipo de autonomia. Presta contas, apesar de que em alguns momentos ele até tenta se rebelar, mas não vai muito longe. E aí, ao atribuírem a Bolsonaro a pecha de fascista, tenta-se tirar do poderio econômico a sua responsabilidade pelo fator. E no caso do Brasil, isso é constrangedoramente flagrante quando você observa que praticamente todas as pautas do bolsonarismo já estavam na pauta da elite econômica, já estavam na Globo, já estavam na indecorosa da revista Veja, naquilo que o pessoal chamava de Partido da Imprensa Golpista, desde sempre, desde 2000 e pouco, mal o governo Lula assumiu, começou essa campanha midiática massiva, que foi cada vez mais se intensificando, que apesar de ter toda uma vasta rede que envolvia a maior parte das emissoras de TV, na TV claramente liderada pela Globo e na mídia impressa claramente liderada pela revista Veja, embora também pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, e sem números. Toda a mídia brasileira, como eu sempre vivo dizendo, ela é absolutamente inimiga dos interesses da população, absolutamente antinacional, completamente submissa ao imperialismo norte-americano e ao liberalismo. Às vezes tem algumas vozes dissonantes, cosméticas, como vivo dizendo, a imprensa, para se credibilizar e executar o seu papel devidamente, ela precisa ter alguns conteúdos que esvazeiam um pouco a percepção daquilo que ela de fato é, uma defensora de interesses elitistas. Então, sim, ela tem que fazer algumas concessões. Lembre, tem aquela máxima que diz que a hipocrisia é o tributo que o vício paga à virtude, e que todo tipo de processo de enganação, de fraude, de golpismo, ele tem que dar passos atrás para se viabilizar para frente. Você não pode dizer para a sua vítima qual que é a sua verdadeira intenção. Então, a sua estratégia de fingimento, a sua máscara gera alguns passos, alguns recuos, algumas posturas que são aparentemente contraditórias com o seu verdadeiro objetivo. É por isso que você verá em alguns órgãos de imprensa, às vezes até mesmo na Globo, volta e meia tem algumas vozes sensatas, algumas vozes que fazem análises relativamente sérias, que fazem diagnósticos até que vão aparentemente contra os interesses maiores dos donos daquelas emissoras. Mas isso é apenas para gerar uma pseudo-imparcialidade, é para gerar um certo senso de objetividade. Apesar disso parecer ir na contramão dos interesses deles, no fundo é apenas uma notinha dissonante dentro de uma sinfonia muito mais organizada que tem um objetivo completamente diferente. E com isso eles mantêm a sua credibilidade e vão avançando aos poucos, cumprindo seus verdadeiros objetivos. Então, dito isso, com toda a estrutura dessa grande mídia, todas essas pautas que falavam ainda que com uma terminologia um pouco menos idiota, né? Mas a ideia da ameaça comunista estava lá, da ameaça da Venezuela, isso que estão dizendo hoje, isso aí, que a Venezuela é uma ditadura, essa palhaçada toda, que o bolsonarismo abraçou 100%, toda essa questão da ameaça de determinados países, essa propaganda massiva contra a China, contra a Coreia do Norte, contra qualquer país que tenha um naipe não liberal, essa insistência em determinadas pautas de dizer que o Brasil fez isso, deu dinheiro para países comunistas, essas palhaçadas todas já estavam lá. A Veja vinha dizendo isso desde sempre. A Veja, na sua completamente abjeta miséria moral e intelectual, num certo momento resolveu difamar o Julian Assange porque ele pediu refúgio na Embaixada do Equador. Porque afinal o Equador era um país que violava os direitos humanos, então Julian Assange seria um hipócrita porque estaria se refugiando lá, né? Isso naquela época, lá no comecinho. Julian Assange, que eu estava prestes a fazer um vídeo sobre ele agora, mas cheguei à conclusão que é melhor fazer uma live. O assunto foi levantado na minha live passada, estou pensando em abordar isso numa próxima live. E numa época em que o governo do Equador, evidentemente, tinha um alinhamento diferenciado, um alinhamento mais resistente. Aquele momento onde a América Latina estava numa resistência ao neoliberalismo relativamente efetiva, sob a liderança de grupos que tinham uma determinada força. Ainda havia Castro em Cuba, ainda havia Hugo Chávez na Venezuela,
Aí tinha Rafael Correia, tinha Evo Morales, tinha Lula. Então tinha um certo eixo de resistência capaz de fazer frente ao assédio liberal, eixo esse que foi sendo sistematicamente eliminado ou enfraquecido nos últimos anos, dos quais, aqui dentro do Brasil, um dos grandes fatores de enfraquecimento foi as jornadas de julho, a Operação Lava Jato, essa desgraça toda que está sendo desmascarada agora, e, por fim, o bolsonarismo na impossibilidade de levar o PSDB de volta ao poder, como eu já expliquei inúmeras vezes. Mas, não sendo isso possível, não sendo o liberalismo capaz de enfrentar as verdadeiras demandas populares que podem neutralizá-lo, então apela-se a uma terceira via, só que nesse caso uma terceira via farsesca que coopta alguns elementos simbólicos, mas que no fundo não é capaz de oferecer nenhuma resistência real ao liberalismo. E por isso é tão importante dizer que Bolsonaro é um liberal. Você chamar Bolsonaro de fascista é você esconder o verdadeiro problema, é esconder o verdadeiro inimigo, que é o, se você preferir, neoliberalismo. Porque eu também compartilho da ideia de que o liberalismo não tem nada a ver com liberdade, não tem nada a ver nem mesmo com aquele liberalismo antigo, lá do tempo do Adam Smith. É uma outra coisa hoje em dia. E bate nessa pauta ridícula de chamar de nazista, chamar de fascista, pior de tudo, dizer que tem alguma coisa a ver com nacionalismo, que tem alguma coisa a ver com Enéas, meu Deus do céu. E daí esconde-se o verdadeiro problema, o verdadeiro inimigo. Porque quem está incólume, no caso do Brasil, desde aquele tempo, não só desde o tempo do Lula, mas desde antes, desde o tempo da ditadura, quem continua incólume lá no fundo, para citar um exemplo maior, o Globo, está desgraçada, a maldita da Globo, está lá o tempo todo, sempre buscando um subterfúgio para não ficar tão evidente a sua culpabilidade, simulando uma crítica a Bolsonaro, enquanto sempre apoiou a política de Paulo Guedes, sempre apoiou todas as pautas econômicas de Bolsonaro. E aí, chamando-o de fascista, fazendo essa acusação, toda essa palhaçada toda, eles desviam a atenção para o verdadeiro problema. Verdadeiro problema sem o qual o bolsonarismo jamais teria existido. O bolsonarismo jamais teria existido sem a Globo. A Globo que deflagrou esse antipetismo ensandecido, que apoiou e continua apoiando até hoje a corja de criminosos infames da Operação Lava Jato, e que continua... Desculpa, a garganta aqui tá difícil, viu? E toda vez que você leva a sério essa ideia de que Bolsonaro seja alguma outra coisa que não uma cadelinha do liberalismo, você simplesmente protege os mesmos autores de toda a desgraça que nós continuamos perpetuamente vivendo. Como a maior parte da esquerda já é também outra cadelinha do liberalismo submissa, ela que faz esse papel mais flagrante de chamar o sujeito fascista, de criar esse rótulo para desviar o assunto. Por isso é tão importante não cair nessa maquinação. Antes fosse um fascismo de verdade, pelo menos você poderia cooptá-lo, como ele responde a algum grau à população, você poderia cooptá-lo contra o verdadeiro inimigo, mas não. Ele é apenas um instrumento. Claro que existem alguns focos ali que tentam transformá-lo em algo maior do que eles são, mas essa corja de imbecil de General Heleno, de Braga Neto, de Vilas Boas, esse bando de imbecil, eles próprios não têm a noção do quanto que eles são cadelas submissas. Rastejaram tanto, lamberam tanto as botas do imperialismo, perderam a noção do verdadeiro lugar deles. E o que está acontecendo agora com essa CPI, com essas revelações, com o fato de estarem desmascarando a Operação Lava Jato, de estar tudo isso sendo passado a limpo? Esse é o momento onde o liberalismo está eliminando as pontas soltas. Ele usou esses capachos, esses recursos, e agora está simplesmente os descartando, como sempre faz. E apesar disso fazer parte desse plano maior, apesar de no fundo esse processo todo servir apenas para torná-lo ainda mais forte, é difícil resistir à tentação de vingança ao ver esse pessoal se ferrando, porque eles têm mais que se ferrar mesmo. Não deixa de haver um benefício colateral meio que inevitável se o liberalismo quiser manter algum grau de hegemonia e não a gente neutralizar esse backlash agora com esse pessoal não faria benefício nenhum, pelo contrário, é melhor consolidá-lo. E aí sim, passa uma mensagem mais interessante, porque se esse pessoal todo for punido, toda a corja bolsonarista e a corja da Operação Lava Jato, todos eles forem exemplarmente punidos, isso tem um legado compensatório que só pode beneficiar a civilização brasileira. Porque isso é um baque inédito contra a impunidade.
contra aquela verdadeira impunidade, onde os piores traidores do Brasil, onde aqueles que mais lesam o país, sempre escapam impunes, e dessa vez eles não escaparam impunes. Isso pode passar uma mensagem para o futuro de que há limites, que é melhor você pensar 2 vezes antes de fazer esse papel sórdido, antes de cometer esses crimes grotescos e achar que vai ficar tudo bem. Porque aquele sujeito ao mando de quem você comete esses crimes não vai te defender na hora que a barra pesar. E tal, tenha essa esperança de que esse recado fique para o futuro, o que será um diferencial significativo em relação aos fatos anteriores. Mas voltando ao tema, a gente não se deve deixar enganar isso, com essa imagem farsesca de que Bolsonaro seguiria algo diferente do que um capacho do globalismo, um capacho das mesmas forças que ele finge combater, assim como foi o seu mentor Olavo de Carvalho, como eu vivo dizendo, um ombudsman do globalismo. Por fim, um outro tema que renderia um vídeo próprio, mas é preciso explorar, deixar isso muito claro, que Bolsonaro é uma completa anomalia em relação a esse tal levante de direita que está surgindo pelo mundo, aí, que inclui Erdogan, o que inclui o próprio Putin, o que inclui determinados governos que não são muito submissos à União Europeia, apesar de estarem na Europa, como o próprio governo da Polônia, por sinal, né? E sobretudo que inclui o Trump, ou a Marine Le Pen, ou lá da Itália, já esqueci o nome. Bolsonaro, ele não tem a ver com isso, ele é uma outra coisa, ele é um simulacro, ele é uma sombra completamente degenerada. Não é que ele é o pior desse grupo, não, ele nem é desse grupo. Porque todos esses outros, pelo menos a maioria, eles não são cadelinhas do liberalismo. E o Bolsonaro é. Tanto que essa turma, eles nem querem saber de Bolsonaro, eles nem querem aproximação com o Bolsonaro. O próprio Trump, a essa altura, sabe que ele não pode se aproximar de Bolsonaro. Foi péssimo negócio para ele essa associação. Aliás, para os dois, de certa forma. Todo esse eixo de resistência contra a hegemonia liberal que se forma no mundo pressupõe líderes que, por mais defeitos que tenham, eles efetivamente resistem a um esquema de poder que pressupõe você cooptar as riquezas naturais de todos os países, colocando sob lideranças que os entregam voluntariamente para a exploração do capital financeiro global. E esses outros líderes não fazem isso. Bolsonaro fez, Bolsonaro entregou tudo e mais um pouco, porque ele tinha lá no seu Ministério da Economia um dos piores capachos, uma das criaturas mais infames que já existiram no Ministério da Fazenda brasileiro, que é o tal do Paulo Guedes. Mas, recapitulando para finalizar, não me alongar demais, o ponto é que é mais do que apenas cosmético essa tentativa de colar no bolsonarismo a pecha de fascismo. Ela tem um propósito de diversionista, de tirar o foco do verdadeiro inimigo. Entenda-se, o verdadeiro inimigo dos interesses populares é a ideologia da elite, que é o liberalismo. Se você preferir o neoliberalismo, eu não importo que você dê um rótulo diferenciado àquela predisposição da elite de maximizar cada vez mais a sua concentração de riqueza, arrancando essa riqueza do único lugar onde ela de fato existe, que é aquilo que é produzido pela imensa maioria das pessoas, que são os trabalhadores, que é a imensa maioria da população. A ideologia da classe dominante é promover uma concentração de renda cada vez maior, e para isso ela precisa de uma série de instrumentos, entre os quais o instrumento de infectar a neo-esquerda com essas pautas diversionistas de raça, gênero, sexualidade, essa palhaçada toda, para que ela perca o seu foco e não consiga oferecer uma verdadeira resistência a esse processo. E por isso falsificando a divisão esquerda-direita e ocultando a verdadeira luta vertical em prol de uma pseudo-luta horizontal. Lembrando que o bolsonarismo contra o resto da sociedade é uma luta horizontal, é mais uma estratégia de distração para nos dividir, nos desmobilizar, nos jogando uns contra os outros, enquanto o verdadeiro inimigo que está lá em cima continua nos explorando. Para isso serve o bolsonarismo, e para isso serve colocar no bolsonarismo uma pecha de alguma outra coisa que não a defesa da ideologia liberal. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 14 de junho de 2023. Muito obrigado por sua atenção.
Bolsonaro fez o governo mais liberal da história desse país. Você, como liberal, tinha que agradecer ao Bolsonaro, mano. É verdade. Nós reduzimos gastos com funcionalismo público. Nós tivemos a lei da liberdade econômica, reforma da Previdência. Vai, mano, levanta. Privatização de empresas, pelo amor de Deus. É o governo mais liberal. Mano, você tem que agradecer ao Bolsonaro. Empresas foram privatizadas. A Eletrobras, a gente defendeu aqui. Uma. A venda de ativos públicos. Cadê o trilhão que seria privatizado? Dos ativos públicos cadê vendidos? O trilhão que seria privatizado? Cadê o trilhão que seria privatizado? 1/3 dos ativos públicos vendidos. Pelo amor de Deus. Você teve a lei da liberdade econômica, a reforma da Previdência. Nenhuma marco mudança do saneamento. estrutural foi feita. As melhores bandeiras que avançaram durante o governo Bolsonaro foram a revelia do próprio Bolsonaro. Pelo amor de Deus, ele que sancionou. Mano, você tá todo dia aqui, você tem que defender os avanços do governo Bolsonaro e diz que não foi responsabilidade dele. Bolsonaro